paz, meus caros irmãos em Cristo Jesus, paz de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, referente a uma palavra que Deus tem colocado em frente aqui, mediante a necessidade, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena oração. Eu ando bastante enfermo, ontem mesmo passei muito mal, mas eu agradeço a Deus que Deus tem me dado força até este momento. Eu peço que os irmãos continuem a orar por mim. Eu não desanimo assim, irmãos. Quando melhora, eu já estou pronto. Às vezes eu tenho até algum compromisso que às vezes eu tenho falhado e peço aos irmãos que me perdoem, mas infelizmente não é que eu queira falhar, é porque às vezes no nosso organismo, mas eu acredito que isso é um espinho que Deus me colocou na carne. Literalmente, eu sinto um espinho mesmo, tá, irmão? Para os irmãos terem uma ideia. Bom, mas quem sou eu para me comparar com quem teve um espinho, né? Mais sofrimento teve Jesus Cristo. E às vezes a gente até mesmo com alguma aparência não aparece que não tem nada, mas Deus conhece. Orem por mim, que eu preciso bastante das vossas orações. Meus caros irmãos, há uma grande preocupação pelos acontecimentos que eu tenho ocorrido dentro de determinadas denominações, a qual estão se apostatando do verdadeiro Evangelho de Cristo e deixando-se levar por federações, por ecumenismos, por pregações fantasiosas que escondem o verdadeiro Evangelho. Ainda há igrejas, graças a Deus, igrejas, templos físicos. Ainda há, não vou dizer que não, igrejas que estão pregando dentro de uma realidade cristã. Seria uma injustiça minha falar que não há. Eu mesmo conheço, não é? E às vezes participo, vou participar mais, porque a gente também gosta de viver em convívio. Mas chegará um momento, irmãos, em alguns lugares já está. Posso citar aqui vários lugares, mas não seria necessário, porque já falei tanto sobre isso. Mas o assunto que me traz é esse assunto aqui que está escrito, irmãos, no livro de João, o apóstolo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: mas a hora vem, se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, 23 e 24, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Irmãos, na correria nossa de cada dia, muitas vezes nós voltamos para os nossos próprios problemas, uma busca incessante de soluções, e nos esquecemos de prestar culto e adoração ao verdadeiro autor da vida. E desde a criação, irmãos, nós devemos lembrar que isso tem sido buscado pelos verdadeiros adoradores e Deus tem se agradado desta busca, porque isso faz com que nós, irmãos, além de demonstrarmos a nossa gratidão a Deus, que jamais conseguiríamos pagar pelo sacrifício da cruz, irmãos, demonstra também que nós, embora pequenos, embora frágeis, pecadores, errantes, nós podemos agradecer a Deus pelo grande sacrifício que ele teve por enviar o seu único filho, que em hebraico se chama Yeshua HaMashiach, mas é Jesus Cristo para nós aqui no Ocidente, é o mesmo. E podemos então entender, irmãos, que tudo isso é motivo de nós agradecermos a Deus. O nosso culto tem que ser baseado praticamente só e unicamente e exclusivamente em gratidão a Jesus Cristo. O culto, irmãos, em alguns lugares tem se tornado um tipo de uma bibliomancia, onde as pessoas vão com um interesse e deixam o principal interesse, que é a salvação. Nunca ninguém pergunta como é que está a minha alma, ou como é que está a minha vida espiritual. Mas é muito simples a pessoa perguntar: Senhor, como é que vai ser o meu emprego? Como
que eu posso comprar o meu carro. Eu não quero dizer, irmãos, que estas coisas não são lícitas, porque Deus, irmãos, Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele é um Deus cheio de amor. Então Ele sabe as nossas necessidades, por isso mesmo Ele disse, buscai primeiramente, o Senhor Jesus disse, o reino de Deus e a sua justiça, e vos serão acrescentadas. Mas nesse versículo aqui, Ele estava falando com uma mulher de Samaria, estava à beira do poço de Jacó, e ali o Senhor revelou a sua vida. E ela perguntou ao Senhor, Senhor, aonde devemos adorar ao Pai? No monte ou em Jerusalém? Porque caso vocês não saibam, existia ali uma polêmica entre Samaria e Jerusalém, devido às políticas da época. Eu não vou entrar em detalhes, e raças, e movimento que eram racistas, que eram contra a doutrina cristã. Então o Senhor Jesus veio para tirar tudo isso daí e para fazer com que o homem entendesse que ele deveria ser como Criador, ou melhor, deveria ser como um exemplo para os homens e determinando através do Criador a luz de Cristo. Essa luz não seria do homem, mas sim de Cristo, que refletiria em nós e os homens pudessem dizer realmente esse daí é uma pessoa que teme a Deus e brilha sobre ele a luz de Cristo. Mas o homem, infelizmente, caminhou para o lado do pecado, mas Deus, por sua grande bondade, enviou Jesus Cristo, a qual prometeu, naquele mesmo dia que falava com a mulher de Samaria, quando ela perguntou, mestre, onde devemos adorar? O Senhor falou para ela, é chegado a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade, irmãos? Você pode estar ouvindo essa pregação aqui, e através desta, você pode estar sentindo Deus na tua vida. Você pode estar sentindo a presença de Deus dentro da tua casa. Mas a tua casa não é um templo, a tua casa não é uma igreja, mas a tua casa é uma casa que tem que ser chamada casa de oração. Porque dentro da tua casa tem que entrar pessoas atribuladas, angustiadas e sair confortadas. Dentro da tua casa, você, por ser cristã, tem que ter uma palavra sempre pura, sempre de amor, para poder encaminhar as pessoas a Jesus Cristo. Isso, irmão, o verdadeiro adorador faz. E o verdadeiro adorador, ele adora a Deus com bastante alegria, mesmo na prova, na luta, na guerra. Ele não fica murmurando, reclamando. Eu falei da minha enfermidade, mas eu não estou reclamando. Eu apenas estou comentando, porque às vezes os irmãos podem perceber na minha fisionomia alguma coisa, mas isso não quer dizer, irmãos, que eu esteja lamentando. Em tudo eu agradeço a Deus, até por aquilo que está em mim. Embora eu não aceite, mas eu agradeço, porque Deus sabe o porquê de todas as coisas. Jamais eu posso contestar a vontade de nosso Deus. Rapidamente eu quero dizer, irmão, você que diz, e agora, eu sou de tal denominação, uma denominação muito conhecida, eu também já fui dessa denominação. E você começa a descobrir coisas que não são de acordo mais, não é como você conhecia talvez no passado, não é como você entendia no passado, não é como você via no passado, e hoje você vê homens se desligando, indo embora, e você me pergunta aqui no comentário como houve, para onde iremos nós? Caríssimo irmão e irmã, você não precisa ir muito longe. Você precisa se aproximar mais da Bíblia. Tudo aquilo que você aprendeu, que fala para você não estudar a Bíblia, que fala para você que quem lê muito a Bíblia pode ficar com problema, isso é mentira, irmãos. Isso é uma mentira satânica. Isso é uma coisa que já existia nos tempos medievais. Para você saber, não faz muito tempo que eu fiquei sabendo de um país aí que proíbe a entrada da Bíblia. Um país, a China, por exemplo. Hoje a China tem muitos cristãos. Para os irmãos terem uma ideia, a igreja caseira da China, ela cresce aproximadamente de 500 a 600 mil membros por ano. A igreja caseira, quer dizer, a igreja que não está ligada à federação das igrejas. As igrejas ligadas à federação, elas continuam as portas abertas, elas continuam funcionando. As igrejas, isso é fato, irmão, procure na internet. Por isso que eu muito luto contra a federação. Toda igreja ligada a uma federação
irmãos, universal, que tem o seu CNPJ dentro da União das Nações Unidas, ela será controlada. E aí como você vai fazer? Você vai ficar ali? Não, você se retire. Se você tiver algum grupo que você possa se relacionar com esse grupo, todavia, preste bem atenção, cuidado, cuidado, porque existem grupos pregando coisas heréticas que não existem. Você só pode crer, você só pode acreditar no que está escrito. Desconfie de tudo, mas não desconfie da Bíblia. Porque eu não vou seguir nenhum movimento que fala alguma coisa que não é bíblico. Apenas aquilo que é bíblico. Então eu aconselho você, se acontecer isso e você não achar lugar nenhum, você tem a Bíblia na sua casa, você acha que Deus não vai ouvir a tua oração, o teu hino, o teu glória? Eu sou organista. Você precisa estar no meio de uma multidão para que todo mundo bata em palma para você quando você está tocando? Não é necessário. Agora, se você descobre uma denominação próxima à Bíblia, que não prega heresias, que não tem nada, enquanto há oportunidade que essa denominação ficar aberta, aproveite, porque vai chegar um momento que não vai estar. Vai chegar o momento que aquelas que não estiverem ligadas à federação serão fechadas, ou obrigadas a fechar. Eu tive a oportunidade de conversar com um líder religioso que a sua denominação não assinou nenhum documento. Todavia, ele já me falou para mim. Ele falou, eu disse ainda para ele, você foi convidado para ir lá naquela reunião? Ele falou, não fui convidado, nós fomos intimados. E aí? Ele falou, nós não fomos. E agora? Perguntei. Ele falou, agora nós estamos aqui até o momento que assim Deus quiser. Então, irmãos, não desista, não pense que só você, está que nem aquele profeta que deitou debaixo da árvore, lá do pé de zimbro, e achou que ia morrer. Aí o anjo foi lá, acho que Elias, né? Elias, o anjo foi lá e preparou pão quentinho para ele, preparou água fresquinha, né? E ele, olha que coisa maravilhosa, hein? Como é que pode, né, irmãos? No deserto Deus preparar tudo isso. E o anjo ainda bateu nele e falou, acorda, dormente. Ele estava dormindo profundamente, né, irmão? Com toda aquela preocupação, Deus deu sono para ele. E não é assim. É assim. Essa noite eu passei tanta dor e ainda consegui dormir um pouquinho. E estou aqui com um pouquinho de dor, estou pregando aqui. E pretendo fazer mais alguma coisa hoje dentro do aspecto evangélico. Meus caríssimos irmãos, espero que vocês entendam que nós estamos chegando nos finais e não vamos esperar muita coisa, não. Vamos esperar daqui da terra, nós não temos muito o que esperar. A gente... mas será que vai ser logo, irmão? Não fique preocupado se vai ser daqui a 10 dias, 10 anos, não importa, isso não se preocupe. Importa-te em aplicar na leitura, no estudo da Bíblia. Quando alguém fala para você que é pecado estudar, desconfie. Desconfie mesmo, porque essa pessoa está totalmente contra o que o Senhor Jesus Cristo falou, que nem disse um pregador aí, de uma pregação que eu sou totalmente contrária a ela, querendo comparar a Bíblia com farelo. Se ele está acostumado a comer farelo, ele que vai comer na casa dele, porque a Bíblia não é farelo. A Bíblia é o pão que desceu do céu. É uma falta de reverência, de respeito pela Bíblia, irmão. Eu não sei como tem pessoas que ainda vão numa denominação dessa, e quando esse pregador prega, só porque ele tem uma certa fama, ainda dá glória a Deus. Infelizmente, aí que está o perigo. Você vai dar glória a Deus para o adversário, para Satanás, porque quem fala isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se contradiz. O Espírito Santo é puro, verdadeiro, jamais ele vai falar contra a palavra que ele mesmo revelou. O Espírito Santo é a coisa mais divina que tem em Adonai, em Elohim, que está nele, porque ele disse, né? Ele falou, eu sou o único Deus, não tem 3 deuses, meu irmão, é um só. Elohim é um Deus. Quer dizer, Adonai Ehad, Adonai é um. Mas ele tem 3 pessoas distintas que é ele mesmo, que está nele mesmo. Eu não sou unicista, mas falo a verdade. A verdade é que ele tem o seu espírito, como todo ser humano, e tem também o seu Filho, que é Jesus Cristo, que é o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Deus encarnado. E se nós cremos nele, estivermos em Yeshua, em Deus,
guardarmos a palavra do Eterno, nós não precisamos de mais nada, irmão. Apenas ler as Escrituras, orar, cantar, fazer o nosso culto cotidiano até dentro da nossa casa. Mas enquanto há oportunidade, enquanto há uma denominação que você vê que realmente ali não existe nenhum tipo de heresia, porque igreja todas têm erro, mas a heresia é algo muito grave. Você vai. Agora na sua, se você está percebendo que está tudo fora, procure outra. Mudar de igreja não é mudar de Deus. O problema é quando a igreja muda de Deus. Aí você fica dentro dela, você está adorando um outro Deus que você não sabe. Desperta, presta atenção e Deus te mostrará. Deus abençoe a todos, fique com essa palavra. Eu peço aos irmãos que passem para frente para crescimento desse canal. Em alguns vídeos eu tenho que colocar anúncio, mas não é para mim ficar rico, irmão. Deus é testemunha que eu não fico. Hoje mesmo vou ter que colocar alguma coisa devido a alguma necessidade que está surgindo aí. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Graça e paz, e que esta palavra permaneça em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, para a vida eterna. E toda a glória e honra seja dada ao nosso Deus eterno para sempre. Amém.